No coração do Maranhão, onde as histórias se misturam entre o real e o folclórico, surge uma figura que permanece viva na memória dos moradores mais antigos de Chapadinha: o delegado Furrupa. Conhecido por métodos pouco ortodoxos e uma rigidez que se tornou lendária, este homem da lei deixou marcas profundas na pequena cidade do interior maranhense, tornando-se um personagem quase mítico, cujas histórias são contadas e recontadas há décadas. A trajetória de Furrupa permanece envolta em mistério. Seu nome verdadeiro nunca foi revelado nos relatos que chegaram até os dias atuais, restando apenas o apelido que se tornou sinônimo de autoridade inflexível. As poucas informações disponíveis sobre sua vida e atuação profissional provêm principalmente de relatos orais de idosos da região e de uma única fonte documental: uma postagem publicada em 30 de novembro de 2014 no blog do jornalista Alexandre Cunha, que trouxe à tona detalhes sobre este personagem histórico. Baseando-se nos testemunhos dos mais velhos, estima-se que Furrupa tenha exercido sua função de delegado em Chapadinha provavelmente nas décadas de 1960 ou 1970. Esta estimativa temporal deriva da idade dos narradores que, em 2014, ainda guardavam memórias vívidas de seus métodos controversos. A longevidade dessas lembranças demonstra o impacto duradouro que suas ações tiveram sobre a comunidade local. Segundo os relatos mais antigos que ecoam pelas ruas de Chapadinha, o nome Furrupa era pronunciado em sussurros nos círculos criminosos da região. Sua reputação transcendia os limites da pequena cidade maranhense, chegando até cidades vizinhas como Urbano Santos, Matões e Buriti, onde sua fama de implacável perseguidor do crime se espalhava como fogo em palha seca. Os bandidos da época sabiam que cruzar o território sob sua jurisdição significava correr um risco que poucos estavam dispostos a enfrentar. A metodologia de Furrupa no combate ao crime era tão eficaz quanto controversa. Diferentemente de muitos colegas que se limitavam a investigações burocráticas, ele adotava uma abordagem proativa que incluía rondas noturnas inesperadas, operações de madrugada e um sistema de informantes que mantinha toda a região sob vigilância constante. Sua presença física imponente, combinada com uma determinação férrea, criava um ambiente de tensão permanente entre aqueles que optavam pelo caminho da criminalidade. Uma das histórias mais contadas pelos moradores mais antigos refere-se à famosa Operação do Mercado Central, quando Furrupa desbaratou uma quadrilha especializada em furtos durante as feiras semanais. A organização criminosa havia se tornado um flagelo para comerciantes e fregueses, agindo com sofisticação incomum para os padrões locais da época. Os bandidos operavam em grupos coordenados, distraindo as vítimas, enquanto outros membros executavam os furtos com precisão cirúrgica. Furrupa passou semanas estudando o modus operandi da quadrilha, disfarçando-se de comerciante e frequentando as feiras com regularidade. Sua capacidade de observação e paciência estratégica impressionavam até mesmo seus subordinados, que testemunhavam como ele conseguia identificar padrões de comportamento que passavam despercebidos a outros. Na manhã de um sábado movimentado, quando a quadrilha decidiu executar seu golpe mais audacioso, Furrupa estava preparado. A operação resultou na prisão de 7 integrantes da organização criminosa, incluindo o líder conhecido como Zé do Chapéu, um criminoso experiente que havia migrado de São Luís para atuar no interior. O modo como Furrupa conduziu a operação, cercando simultaneamente todos os pontos de fuga e coordenando a ação com precisão militar, tornou-se lendário entre os comerciantes locais. A quadrilha, que aterrorizava a região há meses, foi completamente neutralizada em uma única manhã. Outra operação que marcou a carreira de Furrupa foi o combate aos assaltantes, que atuavam na estrada que ligava Chapadinha ao Bacabal.
A rota, essencial para o escoamento da produção agrícola local, havia se tornado perigosa devido à ação de um grupo de bandidos que interceptava caminhões e automóveis, especialmente durante o período de safra, quando o movimento de dinheiro era mais intenso. Os assaltos seguiam um padrão previsível. Os criminosos montavam emboscadas em trechos específicos da estrada, geralmente em curvas fechadas, cercadas por vegetação densa. Utilizavam galhos e pedras para forçar os veículos a parar, momento em que emergiam da mata armados e anunciavam o assalto. A situação havia se tornado tão grave que muitos comerciantes evitavam viajar pela região, prejudicando significativamente a economia local. Furrupa desenvolveu uma estratégia elaborada para capturar os bandidos. Organizou uma operação de inteligência que incluía a infiltração de um agente disfarçado entre os comerciantes que faziam a rota regularmente. Durante 2 semanas, este agente coletou informações sobre os horários e locais preferenciais dos assaltos, permitindo que Furrupa mapeasse completamente o território de atuação da quadrilha. A operação final envolveu a coordenação de 20 homens posicionados estrategicamente ao longo da estrada, todos comunicando-se através de um sistema de sinais que Furrupa havia desenvolvido especificamente para esta missão. Quando os bandidos tentaram executar mais um assalto, encontraram-se cercados por todos os lados, sem possibilidade de fuga. A captura foi tão eficiente que nenhum tiro foi disparado, demonstrando a superioridade tática da abordagem de Furrupa. Entre as histórias mais dramáticas associadas a Furrupa está o confronto com um cangaceiro solitário, conhecido como Cabra da Peste, que havia estabelecido um território de terror nos arredores de Chapadinha. Diferentemente dos grupos organizados de cangaceiros que atuavam em outras regiões do Nordeste, este homem operava sozinho, mas com uma brutalidade que compensava sua desvantagem numérica. O cangaceiro havia estabelecido um padrão de terror que incluía invasões a propriedades rurais, sequestros de fazendeiros para a obtenção de resgates e execuções sumárias daqueles que se recusavam a cooperar. Sua capacidade de desaparecer na Caatinga após cada crime e sua habilidade com armas de fogo tornavam-no um adversário formidável para qualquer força policial convencional. Furrupa assumiu pessoalmente a responsabilidade de capturar o cangaceiro, transformando a perseguição em uma questão de honra profissional. Durante 3 meses, ele estudou os hábitos do criminoso, mapeou seus esconderijos e desenvolveu um conhecimento íntimo do território onde o homem operava. A caçada tornou-se uma batalha de inteligência entre 2 homens igualmente determinados e conhecedores do sertão. O confronto final ocorreu em uma madrugada nebulosa, quando Furrupa, acompanhado apenas por 2 homens de sua confiança, localizou o esconderijo do cangaceiro em uma gruta natural nos arredores da cidade. A operação exigiu uma aproximação silenciosa através de terreno acidentado, seguida por um cerco que durou várias horas. Quando o cangaceiro finalmente emergiu de seu esconderijo, encontrou-se face a face com Furrupa, em um duelo que os moradores locais descrevem como digno dos filmes de faroeste. Uma das inovações mais eficazes de Furrupa foi o desenvolvimento de uma rede de informantes que cobria toda a região sob sua jurisdição. Diferentemente de sistemas convencionais que dependiam de denúncias formais, Furrupa cultivava relacionamentos pessoais com comerciantes, fazendeiros, motoristas e até mesmo com indivíduos que operavam na marginalidade da sociedade local. Esta rede funcionava através de um sistema de favores mútuos e proteção que garantia a lealdade dos informantes. Pequenos comerciantes recebiam proteção especial em troca de informações sobre movimentos suspeitos, enquanto fazendeiros obtinham garantias de segurança para suas propriedades em troca de relatórios sobre atividades criminosas na zona rural. O sistema era tão eficiente que criminosos de outras regiões evitavam passar por Chapadinha,
sabendo que seriam rapidamente identificados e capturados. Os métodos de interrogatório de Furupa tornaram-se lendários por sua eficácia psicológica. Ao contrário de abordagens violentas que caracterizavam muitos de seus contemporâneos, ele desenvolveu técnicas que combinavam intimidação psicológica com conhecimento profundo da psicologia criminosa. Sua capacidade de ler as reações dos suspeitos e identificar mentiras era considerada quase sobrenatural pelos subordinados. Uma de suas técnicas mais famosas era o interrogatório do espelho, onde ele colocava o suspeito em uma sala com apenas uma cadeira e um espelho, permanecendo em silêncio por longos períodos, enquanto observava as reações do indivíduo. A pressão psicológica criada por esta abordagem frequentemente resultava em confissões espontâneas, mesmo de criminosos experientes que haviam resistido a outros métodos. A eficácia de Furupa no combate ao crime era mensurável através de estatísticas impressionantes. Durante seu período de maior atividade, os índices de criminalidade em Chapadinha caíram drasticamente, transformando a cidade em um dos locais mais seguros do interior maranhense. Sua reputação era tal que a simples menção de seu nome em cidades vizinhas era suficiente para desencorajar atividades criminosas. O impacto de seus métodos estendeu-se além da simples redução da criminalidade, influenciando toda uma geração de policiais que serviram sob sua liderança. Muitas das técnicas que ele desenvolveu foram posteriormente adotadas por outros delegados da região, criando um legado metodológico que persistiu décadas após sua morte. A influência de Furupa transcendia os limites administrativos de Chapadinha, estendendo-se por uma vasta região que incluía municípios vizinhos, onde sua reputação chegava através de histórias contadas por comerciantes, viajantes e até mesmo por criminosos que haviam experimentado diretamente seus métodos. Esta influência regional criou um efeito de dissuasão que beneficiava toda a área, reduzindo significativamente o crime organizado intermunicipal. Sua abordagem integrada ao combate ao crime, que combinava inteligência, operações táticas e trabalho comunitário, estabeleceu um padrão que influenciou o desenvolvimento das práticas policiais em toda a região. O modelo criado por Furupa demonstrou que era possível manter a ordem pública mesmo em áreas remotas, desde que houvesse determinação, metodologia adequada e apoio da comunidade local. As histórias sobre Furupa, que sobreviveram ao tempo, revelam um homem de métodos nada convencionais. Sua abordagem linha dura se manifestava através de medidas que hoje soariam absurdas, mas que na época eram aceitas ou toleradas pela comunidade. Uma das práticas mais memoráveis atribuídas a ele era a punição aplicada a ciclistas que ousassem andar de bicicleta com apenas uma mão no guidão. Segundo os relatos, Furupa mandava cortar literalmente o outro lado do guidão, forçando o infrator a manter ambas as mãos sempre no controle do veículo. Esta medida, embora aparentemente desproporcional, refletia uma preocupação com a segurança pública e a manutenção da ordem que caracterizava sua gestão. Em uma época onde as normas de trânsito eram menos formalizadas e a fiscalização dependia muito da iniciativa individual dos agentes da lei. Métodos como este representavam uma forma peculiar de educação cívica, mesmo que questionável pelos padrões atuais. Outra prática marcante era a imposição rigorosa de toque de recolher. Furupa estabelecia horários específicos após os quais nenhum cidadão poderia ser encontrado nas ruas sob pena de prisão. Esta medida, que hoje seria considerada uma violação dos direitos constitucionais, era então vista como uma forma eficaz de manter a ordem pública e reduzir a criminalidade noturna. Os relatos indicam que ele cumpria essas determinações com rigor absoluto, prendendo qualquer pessoa que fosse encontrada circulando após o horário estabelecido.
A memória de Furrupa foi preservada de forma singular através de uma fotografia rara que chegou até os dias atuais. Esta imagem, compartilhada pelo blog do Alexandre Cunha, pertencia ao arquivo pessoal de Senhora Gilda Oliveira Elias, avó do então vereador Eduardo Braga. A conexão com uma figura política local sugere que a memória do delegado foi cuidadosamente preservada por famílias influentes da região, embora não existam detalhes sobre como ou por que a foto foi guardada durante tanto tempo. A existência dessa fotografia representa um testemunho visual único de um período da história local, que de outra forma dependeria exclusivamente de relatos orais. Sua preservação por uma família politicamente ativa demonstra o reconhecimento da importância histórica de Furrupa, mesmo décadas após sua morte. Este cuidado com a memória histórica reflete a consciência da comunidade sobre a necessidade de preservar registros de figuras que, independentemente da avaliação que se faça de seus métodos, marcaram profundamente a história local. As histórias sobre Furrupa transcenderam a simples recordação histórica para se tornarem parte do folclore local. Suas práticas, embora controversas, são narradas com um misto de admiração e incredulidade, refletindo a ambiguidade com que sua figura é recordada. Para alguns, ele representava a ordem necessária em uma época de menos formalização legal. Para outros, suas medidas eram excessivas e autoritárias. Esta dualidade na percepção de sua herança demonstra como figuras históricas podem ser simultaneamente celebradas e questionadas, especialmente quando suas ações ocorreram em contextos políticos e sociais diferentes dos atuais. O fato de suas histórias continuarem sendo contadas décadas após sua morte evidencia o impacto duradouro que exerceu sobre a comunidade local. A transformação de Furrupa em figura folclórica também ilustra como as comunidades do interior brasileiro preservam sua memória coletiva através da oralidade, mantendo vivas as lembranças de personagens que moldaram sua história local, mesmo quando registros oficiais são escassos ou inexistentes. A vida de Furrupa tomou um rumo dramático quando ele decidiu deixar Chapadinha e mudar-se para São Luís, capital do Maranhão. As razões que motivaram essa decisão permanecem desconhecidas, mas é possível especular que, após anos exercendo um poder quase absoluto em uma pequena cidade do interior, ele tenha buscado novas oportunidades na capital, ou simplesmente decidido se aposentar em um ambiente urbano mais desenvolvido. O que se sabe com certeza, segundo os relatos disponíveis, é que sua nova vida em São Luís foi brutalmente interrompida. Furrupa foi assassinado na porta de sua própria casa, vítima de um crime que permanece envolvido em mistério até os dias atuais. A falta de informações específicas sobre a data do assassinato, os motivos que levaram ao crime ou a identidade dos responsáveis, cria um vazio documental que impede uma compreensão completa dos eventos que marcaram o fim da vida deste controverso personagem histórico. Considerando que ele já era ex-delegado na época da publicação do blog em 2014 e que as histórias sobre seus métodos eram narradas por idosos como eventos de décadas anteriores, é plausível que sua morte tenha ocorrido em algum momento entre os anos 1980 e 2000. Esta estimativa temporal, embora especulativa, baseia-se na cronologia dos relatos disponíveis e na idade provável dos narradores que ainda guardavam memórias vívidas de sua atuação profissional. A ausência de registros detalhados sobre o assassinato de Furrupa levanta questões intrigantes sobre a preservação da memória histórica no Brasil. A falta de notícias ou registros legais disponíveis online pode indicar várias possibilidades. O caso pode não ter recebido ampla cobertura midiática na época, os arquivos podem não estar digitalizados, ou
O crime pode ter sido rapidamente arquivado sem uma investigação aprofundada. Esta lacuna documental é particularmente significativa quando se considera que Furrupa era uma figura pública conhecida, mesmo que apenas localmente. O fato de seu assassinato não ter deixado rastros facilmente acessíveis nos arquivos digitais contemporâneos sugere deficiências na preservação e digitalização de registros históricos, especialmente aqueles relacionados a figuras do interior do país. Esforços recentes para obter mais informações sobre Furrupa revelam as limitações dos recursos disponíveis para pesquisa histórica sobre figuras locais. Buscas em plataformas jurídicas como o Jus Brasil, que contém ampla jurisprudência nacional, revelaram menções a outros delegados de Chapadinha, mas nenhuma referência específica a Furrupa. Esta ausência pode ser explicada pelo fato de que documentos oficiais provavelmente utilizavam seu nome real, enquanto a memória popular preservou apenas o apelido pelo qual era conhecido. Tentativas de localizar listas históricas de delegados, notícias sobre assassinatos de agentes da lei em São Luís, ou mesmo informações sobre Eduardo Braga, neto de senhora Gilda Oliveira Elias, que preservou a fotografia histórica, não renderam resultados adicionais. Sites governamentais de Chapadinha, incluindo a Prefeitura e a Câmara Municipal, focam exclusivamente na administração atual, sem manter arquivos históricos detalhados sobre figuras do passado. A investigação estendeu-se a diversas fontes potenciais, incluindo arquivos históricos do IBGE, que poderiam conter referências a autoridades locais em censos ou relatórios administrativos. No entanto, essas buscas também se mostraram infrutíferas, destacando a dificuldade de rastrear informações sobre figuras históricas locais que não foram adequadamente documentadas em registros oficiais centralizados. Redes sociais contemporâneas, como o antigo Twitter, foram exploradas na esperança de encontrar discussões ou memórias compartilhadas por usuários da região, mas estas tentativas também não retornaram resultados relevantes. Esta ausência digital contrasta com a vividez dos relatos orais, sugerindo que a memória de Furrupa permanece principalmente preservada através de canais tradicionais de transmissão cultural, resistindo à digitalização que caracteriza o compartilhamento de informações na era contemporânea. O caso de Furrupa suscita reflexões importantes sobre a natureza da justiça e da aplicação da lei em contextos históricos específicos. Seus métodos, que hoje seriam considerados abusivos e ilegais, eram aparentemente aceitos ou tolerados pela comunidade da época. Esta aceitação pode refletir diferentes expectativas sociais sobre o papel da autoridade policial, bem como a ausência de mecanismos institucionais eficazes para supervisionar e limitar o poder dos agentes da lei. A ironia trágica de sua morte violenta não passou despercebida aos observadores contemporâneos. Um homem que exerceu poder através da força e da intimidação acabou sendo vítima da própria violência, que de certa forma representava em sua abordagem profissional. Esta dimensão simbólica de sua morte adiciona uma camada adicional à complexidade de sua herança histórica. Décadas após sua morte, Furrupa permanece uma figura ambígua na memória coletiva de Chapadinha. Para alguns, ele representa uma época em que a autoridade era respeitada e a ordem pública mantida através de métodos diretos e eficazes. Para outros, suas práticas simbolizam os excessos de um sistema judicial menos desenvolvido e a necessidade de evolução institucional. Esta ambiguidade reflete tensões mais amplas na sociedade brasileira contemporânea sobre questões de segurança pública, direitos individuais e o papel apropriado das forças de ordem. As histórias sobre Furrupa servem como um espelho histórico através do qual é possível examinar mudanças nas expectativas sociais sobre comportamento policial e procedimentos legais. A investigação sobre o delegado Furrupa
revela tanto a riqueza quanto as limitações das fontes históricas disponíveis para o estudo de figuras locais brasileiras. Sua história, preservada principalmente através de relatos orais e uma única fonte documental, ilustra como a memória coletiva pode manter vivas as lembranças de personagens significativos, mesmo quando registros formais são escassos ou inexistentes. As lacunas na documentação sobre sua vida e morte destacam a necessidade de melhores sistemas de preservação histórica, especialmente para figuras que, embora importantes localmente, podem não ter recebido atenção nacional suficiente para garantir a preservação de seus registros. O caso também demonstra como figuras históricas podem transcender sua época específica para se tornarem símbolos de questões mais amplas sobre autoridade, justiça e mudança social. Furrupa, independentemente da avaliação que se faça de seus métodos, permanece como um testemunho vivo das transformações que o Brasil experimentou em suas instituições policiais e judiciais. Sua história serve como um lembrete de que a memória histórica é frequentemente fragmentária e subjetiva, preservada através de canais informais que podem ser tanto mais autênticos quanto menos confiáveis do que registros oficiais. Para uma análise mais completa de sua vida e impacto, seria necessário acessar arquivos locais, registros policiais históricos e documentos municipais que podem não estar disponíveis digitalmente. Até que tais recursos sejam descobertos ou digitalizados, Furrupa permanecerá como uma figura semilendária, situada na fronteira entre história e folclore, representando tanto as complexidades da aplicação da lei no Brasil rural, quanto os desafios da preservação da memória histórica em um país de dimensões continentais e recursos limitados para arquivamento sistemático. Ao concluir esta investigação jornalística sobre o delegado Furrupa, gostaria de expressar sincera gratidão a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a preservação da memória desta figura histórica marcante. Agradecemos especialmente aos idosos de Chapadinha que mantiveram vivas as histórias sobre Furrupa através de décadas de tradição oral, demonstrando que a memória coletiva pode ser tão valiosa quanto qualquer documento oficial. Sem seus relatos, esta figura importante da história local poderia ter se perdido para sempre. Reconhecemos também o trabalho fundamental do jornalista Alexandre Cunha, cujo blog preservou informações cruciais e a rara fotografia que nos permite visualizar o homem por trás da lenda. Sua iniciativa em documentar histórias locais exemplifica a importância do jornalismo regional na preservação da memória histórica. A senhora Gilda Oliveira Elias, que cuidadosamente preservou a fotografia histórica em seu arquivo pessoal, demonstrando como a iniciativa individual pode ser decisiva na conservação do patrimônio histórico local. Agradecemos ainda aos leitores que acompanharam esta investigação, reconhecendo que histórias como a de Furrupa, embora locais em sua origem, oferecem insights universais sobre poder, justiça e a complexa relação entre autoridade e comunidade. Esta reportagem serve como um lembrete de que cada comunidade possui suas próprias figuras históricas significativas e que o esforço para preservar e compreender essas histórias é fundamental para manter viva a riqueza da experiência humana brasileira. Que a memória do delegado Furrupa continue inspirando reflexões sobre nosso passado e orientando nossas discussões sobre o futuro da segurança pública e da justiça no Brasil.